Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar aqui no material ah, fascinante, do início do século XX. Revolucionou mesmo a forma como se pensava sobre sonhos. Nossa missão aqui é tentar pegar as ideias centrais, sabe? Sobre o que são os sonhos, como eles funcionam, segundo essa visão pioneira. Isso mesmo. E a grande virada que esse material propõe é deixar de ver os sonhos como, sei lá, mensagens divinas ou só barulho do cérebro dormindo. A ideia é tratar como fenômenos psíquicos mesmo, cheios de significado, né? E ligados à nossa vida interior. E, olha, fundamentalmente aos nossos desejos. Pois é, e uma das ideias mais impactantes, talvez até meio estranha no começo, é que todo sonho seria uma realização de desejo. Isso soa esquisito, principalmente se a gente pensa num pesadelo, né? Com certeza, parece contraintuitivo, mas a teoria defende que mesmo esses sonhos ruins, angustiantes, podem sim, de uma forma mascarada, representar a realização de um desejo inconsciente, claro. Os exemplos simples ajudam a sacar a ideia, né? Tipo, sonhar que tá bebendo água quando se está com sede de verdade. É o tal sonho de conveniência. Pra quê? Pra continuar dormindo. Ou aqueles sonhos de criança bem diretos, né? Refletindo vontades do dia. Ah, queria aquele chocolate. E sonha com chocolate. A essência é essa. O sonho pega o desejo e transforma numa experiência quase como se fosse vivida. Fascinante mesmo, a mente trabalhando até dormindo para satisfazer alguma coisa. Mas como é que a gente decifra isso? Esse significado que não está ali, na cara. O material fala de um método específico, certo? Sim, e é um método bem diferente do que se fazia antes, tipo na antiguidade, como com o Artemidoro, que procurava símbolos com significados fixos, universais. A abordagem aqui é outra. Foca nas associações pessoais, do próprio sonhador, com cada detalhezinho do sonho que ele lembra. O tal do conteúdo manifesto. Tem a análise de um sonho famoso da injeção de Irma, que ela mostra bem como elementos que parecem sem pé nem cabeça, tipo nomes técnicos, podem ser rastreados até preocupações, pensamentos, até críticas que o sonhador fez a si mesmo no dia anterior. Revela desejos e conflitos escondidos ali. Ah, entendi. Então a chave não está num dicionário de sonhos, mas no que cada um conecta com aquilo que sonhou. Faz sentido. E de onde vêm os ingredientes para montar essas histórias doidas da noite? Olha, a matéria-prima, segundo essa visão, vem de fontes bem variadas. Tem o que chamam de restos diurnos, sabe? Impressões recentes, às vezes coisas banais que nem demos muita bola, mas que se conectam com algo mais fundo. E tem também os estímulos do corpo enquanto a gente dorme. Sede, uma dorzinha, um barulho lá fora, tipo despertador. Muitas vezes isso entra na história do sonho, é costurado ali na narrativa. E um ponto crucial que o material levanta: memórias e desejos lá da infância, muitas vezes reprimidos. A sugestão é que conflitos, anseios dessa fase inicial, tipo relações com os pais, sabe? Essas coisas voltam nos sonhos, mas de forma simbólica. Isso talvez explique por que eles parecem tão estranhos, né? Desconectados da nossa lógica do dia a dia. Não seguem uma linha reta. O material detalha como essa estranheza toda é produzida. Como funciona essa distorção? Tem detalhe assim. Descreve o que chama de trabalho do sonho. São os mecanismos que pegam os pensamentos e desejos latentes, o conteúdo escondido, e transformam no sonho manifesto na história que a gente lembra ou acha que lembra. Dois mecanismos-chave aí são a condensação. Condensação. Isso, que é quando várias ideias ou até pessoas se fundem numa imagem só. Tipo, você sonha com alguém que parece uma mistura de dois amigos seus e tem o deslocamento. Esse é interessante. A carga emocional, a importância, muda de lugar. Sai de um elemento que seria o principal, o importante de verdade, e vai para um detalhe que parece bobo, trivial, mas no sonho ele ganha um peso enorme. Entendi. É como se a mente editasse e camuflasse as coisas. E os símbolos? Aquela ideia antiga de que, sei lá, sonhar com cobra significa X, sonhar com água significa Y. A representação simbólica é discutida sim. O material menciona que certos elementos aparecem com frequência, né? Tipo casa representando o corpo, ou subir e descer escadas com certas conotações. Muitas vezes são símbolos que a gente já vê no folclore, na linguagem do dia a dia, não são exclusivos dos sonhos. Mas olha, tem um alerta importante
importante. Cuidado para não criar um dicionário fixo. O contexto pessoal do sonhador é sempre o mais importante, mesmo que existam padrões, né? E por último, tem a tal elaboração secundária, que é meio que uma tentativa da mente, às vezes já na hora de acordar, de dar uma lógica, uma coerência para aquela história toda do sonho que no fundo pode ser bem sem sentido. Faz todo sentido. E o esquecimento. Porque a gente esquece tanto, acorda, lembra de algo e 5 minutos depois, puf, sumiu quase tudo. O texto liga isso muito à censura psíquica. Como o sonho mexe com coisas que podem ser perturbadoras para a nossa consciência, né? Pensamentos inaceitáveis, desejos reprimidos. Essa censura age para disfarçar tudo isso. E a própria estranheza, a falta de lógica que resulta disso, pode tornar o sonho mais difícil de guardar na memória. A absurdidade, às vezes, pode ser até uma forma de expressar crítica, ridículo, sobre aqueles pensamentos escondidos. Mas é curioso, né? Porque, apesar do esquecimento ser a regra, o material nota que alguns sonhos ficam com a gente, marcam, a gente lembra deles por anos, décadas até. Então, para a gente amarrar aqui essa perspectiva, os sonhos não seriam algo aleatório, tipo lixo mental. Seriam uma atividade psíquica complexa, significativa. Uma forma disfarçada de realizar desejos muitas vezes inconscientes, com raízes lá na infância, usando uma linguagem própria, cheia de símbolos e distorções, para passar pela nossa censura interna. É isso. Exatamente isso. E acho que isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para pensar, se a gente aceita essa ideia de que o sonho que a gente lembra é só a fachada, o que será que aquelas imagens que voltam sempre, ou aqueles sentimentos estranhos que ficam depois de um sonho, ou até os detalhes mais absurdos, o que será que eles poderiam estar tentando de alguma forma nos dizer sobre a nossa história ou sobre desejos que a gente nem faz ideia que tem? Fica aí a reflexão.